Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galerinha, vamos acompanhar aí a entrevista coletiva do treinador do Flamengo, Tite, a apresentação oficial lá no Ninho do Urubu. Todos os créditos de imagem aí a Flá TV, link abaixo na descrição do vídeo. Já te peço mais uma vez, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo. Tite, suas primeiras palavras agora, oficialmente, né, como novo técnico do Mengão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Por mais programação que se tenha daquilo que se deva fazer, sempre as informações, elas captam. E uma da que me capta mais é quando eu joguei contra Flamengo. E ela tinha Adílio, Andrade, Zico e depois Tita. Ainda bem que eu não peguei Zico. Zico estava recém indo para a Itália. E Lico. Fora Nunes, Edmar e outros mais, mas essa composição era Júnior, Leandro, e eu na Portuguesa na época, e o quanto eu corri atrás, o quanto eu passei de sufoco nessa história. Eu falei isso daí para mostrar a história, a grandeza, o quanto eu sei, da alegria que o torcedor tem em ver sua equipe, do quanto eu vou estar empenhado para transmitir também, de alguma forma, participar dessa alegria para poder transmitir a eles, da grandeza do clube e do orgulho. É um orgulho, é um desafio e uma responsabilidade muito grande. Obrigada, Tite. Agora a foto oficial com a entrega da camisa, né, para o Tite. O presidente vai entregar, assim como o Marcos Braz, Bruno Spindel e o Reinaldo Belotti, os quatro entregando a camisa aqui para o Tite. E aquela foto oficial com o nosso fotógrafo Marcelo Cortes, o Tite que volta a comandar um clube, né, depois de 7 anos, o último foi em 2016, e o Flamengo vai ser o 15º time que o Tite comanda na carreira como treinador, contando a seleção brasileira. 15º? Não? Não, eu estou perguntando que eu também... 15º. Contando a seleção. Obrigada, Tite. Aqui terminamos a foto oficial. A primeira pergunta vai ser do sócio Lucas Zósimo. Boa tarde, Tite. Em nome aí da nação, seja bem-vindo, muito sucesso, que traga muitas glórias aí com o manto. E aí o que eu queria saber, Tite, qual foi o principal aspecto que foi treinado aí nessa sua primeira semana aí de trabalho no Flamengo? Obrigado. Boa tarde, Lucas, né? A gente primeiro, e esse tempo de vinda para cá, na data FIFA, ele permitia um conhecimento mais de primeiro humano dos funcionários, antes diretivo, no contato que nós tivemos, dos funcionários, depois com os atletas, para poder... E 3 deles ainda por via videoconferência, para mostrar da importância do trabalho todo. Na sequência, a gente faz, assim, das informações que foram feitas anteriores, né, no aspecto físico, mas já no implementamento das fases ofensiva, defensiva e de bola parada, a gente já implementou de uma forma bastante rápida. Ou tentando, ou continuando. Tite, Luana Trindade, da Flá TV, seja bem-vindo mais uma vez. Queria saber o seguinte, você já ganhou tudo, né, em clubes, né, todos os títulos possíveis. O que te motiva a dirigir novamente um clube e, principalmente, o Flamengo? Quando nós estivemos conversando, e ela teve, através do Gilmar, da possibilidade, do Marcos e do presidente, logo em seguida, no contato com eles, assim, o projeto de 2024 é a busca de uma retomada de vitórias importantes, da perspectiva de título, sim, e depois um alinhamento de datas, que nós conversamos bastante a respeito, o Marcos estava falando, o presidente estava comentando, para que a gente pudesse seguir, sim, esse trabalho e ter uma possibilidade de êxito, que é o que nos move, que me move. Boa tarde, Tite. Carlos Gil, da TV Globo, Sport TV, tudo bem? Vou até me aprofundar um pouquinho na pergunta que a Luana fez, e o presidente Landim até, de certa maneira, respondeu em parte essa pergunta. Eu gostaria de saber o que exatamente, claro, foi um pedido do Flamengo, mas o que exatamente te fez repensar o teu projeto de só trabalhar em 2024? Que argumentos foram apresentados pelo Flamengo que te seduziram? E também aproveitando para saber o que te facilita conhecer tanta gente desse elenco, porque 11 estiveram com você em algum momento na seleção brasileira. Obrigado. Boa tarde, Carlos. Eu prefiro colocar, assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê?
um objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. E eu lembro quando nós estávamos e nós conversamos a respeito, o Brás está me olhando porque ele sabe o que eu vou falar. Ele disse assim, como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É. Mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós tenhamos agora? E aí o projeto pesou mais forte, esse ajuste de datas, ele não é... e trazer uma situação anterior que também traz benefícios, traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática, mas ela é sonho. E nós temos realidade em relação a isso. E ela tem um risco, porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação e de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. Então, essa necessidade, essas necessidades, o que ela trazia de benefício? Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo dentro desse projeto inicial, que eu, a respeito de situações diferentes, não considero, e sim, uma falta de... mas sim uma percepção da grandeza do Flamengo, de seus objetivos, inclusive de um benefício particular do trabalho. Oi, Tite, boa tarde, boa sorte. Ricardo Lai, Grupo Globo. Todo treinador que é apresentado aqui no Flamengo, né, sempre tem o grande desafio, pelo menos, e é questionado sobre isso, de ver Gabigol e Pedro juntos, né? O Dorival conseguiu fazer isso, mas não tinha o Bruno Henrique na época, né? Estava lesionado. Aí eu te pergunto, você nesse primeiro momento pensa num Flamengo com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique juntos? É possível? O time fica competitivo? Possível mas competitividade? Como reforçar o meio de campo? Como jogar dessa maneira? Obrigado. Boa tarde, Lai. Parcialmente eu posso te responder. Eu conversei com o Gabi, conversei com o Pedro a respeito e falei da possibilidade da utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno, ou do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos, ele começa a ter, naquilo que uma estrutura de uma equipe ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu está mais longe da vitória. Tite, aqui, boa tarde. Rafael Marques, da ESPN. Você falou já sobre a questão em cima do discurso do presidente Rodolfo Landim, e já algumas vezes, nesse pouco tempo de coletiva, você falou sobre 2024. Então, a pergunta tem a ver com essa projeção. São 6 contratos, aliás, 5, né, que terminam agora, e o Gabigol que não termina agora, mas já está havendo uma conversa, algum entendimento, para poder antecipar uma negociação futura de um contrato que vai até o final do ano que vem. Você está participando diretamente disso? Você pediu alguns jogadores? E aqueles que têm os contratos terminando agora, mas que não tiveram uma performance muito satisfatória tecnicamente esse ano, como o caso de Rodrigo Caio, Davi Luiz, e até o próprio Felipe Luiz, que muitas vezes ficou fora. Você está participando dessas decisões para o ano que vem? Rafael, o técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima, numa hierarquia, está a sua direção, que ela já tem um comando e uma diretriz. Eu fui perguntado se, eu acho que foi pela Flá TV, se algum atleta tinha entrado em contato comigo. Nenhum atleta entrou em contato comigo, porque há um respeito à hierarquia. Ninguém chega em contato comigo se não passa pelo Gilmar Veloz, pelo Gil. Por quê? Porque existe um respeito a uma história toda. Então, há um encaminhamento, porém, são 12 jogos decisivos que todos são importantes para que a gente alcance o objetivo da classificação. Tudo bem, Tite? Aqui, Aline Nastari, TNT Esportes. Aqui. Tudo bem? Você falou brevemente sobre Gabigol, sobre Bruno Henrique. Conhecendo você, conhecendo o seu trabalho, a gente sabe que toda essa relação com o Gabigol é muito mais do outro lado de tudo que foi falado do que do seu lado. Mas acho que gerou uma grande expectativa do torcedor esse encontro. Você falou que já teve uma conversa, ele acabou ficando fora da lista da Copa. Não sei se para o jogador teve alguma mágoa. Nessa conversa de vocês entraram no tema?
Aline, eu conversei com ele, sim. Interessante que a conversa em casa com a minha família, com a minha filha, mais especificamente, ela falou assim, a gente sempre viu as situações que elas são externas, que ela é do espetáculo. Agora tu vai ver eles atrás do pano, né, do bastidor. Então nós conversamos, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Vou te colocar. E até vou falar só nessa, para ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava como pivô, outro com jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto, eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas tranquilo em relação a isso. Boa tarde, Tite. Patrícia Lopes, BIM Esportes. Prazer te ver. Tite, o Flamengo esse ano, né, em ano de 2023, não conseguiu conquistar nenhum título. Você entra agora nesse trabalho, né, seu contrato é até 2024. E eu queria saber, assim, pensando de uma forma bem objetiva, né, o Flamengo, o que você quer conquistar com o Flamengo? A sua prioridade, brasileiro, Copas, para deixar seu nome na história do Flamengo? Patrícia, inicialmente nós tínhamos a ideia de ser um contrato mais longo, porque eu acredito numa vigência de um trabalho a médio e longo prazo. Todos os trabalhos, as conquistas, e eu me orgulho delas, elas sempre tiveram início, meio e fim. E aí ela tem uma marca importante. Aí a gente consegue implementar. Mas eu sei também que a realidade do futebol brasileiro, ela, por vezes, não te permite, mas permite a eles aquilo que é o tempo da própria direção. Não é um tempo superior a esse. Então, há a coerência nesse aspecto daquilo que a gente ajustou. O objetivo principal é a classificação para a Libertadores já, direto. Tite, aqui, Tati, da Band. Você falou sobre um ajuste de datas, enfim, pensando em 2024. Eu queria que você falasse o que te chamou a atenção no projeto do Flamengo, já que os próprios dirigentes aí disseram, é o Tite, tem sempre vários clubes que estão de olho em você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto do Flamengo. O que te interessou, o que te chamou mais atenção para você tomar essa decisão? 4 anos de clube, a estabilidade com que ele tem na sua qualidade, a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza para tal, uma estrutura como a do Ninho, o grupo que estabelece, que joga as claras, joga limpo, joga claro, as situações que elas são benéficas ou prejudiciais, as pressões que tem. Né? Por exemplo, isso, mas coloca isso, eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano, mas sim, uma necessidade do clube, sim. E daqui a pouco a experiência que eu tive anterior, de fazer todos os trabalhos rápidos, porque era a característica do trabalho anterior, talvez possa permitir, talvez, melhor agora e acelerar todo esse processo. Tudo isso, esse conjunto da obra, um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei. Eu estou olhando aqui, e tem muitas pessoas, algumas com que eu tive contato e outras que não, e que é diferente, é um estado novo, também é desafiador nesse aspecto. Tem um conjunto muito grande. Tite, boa tarde. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Nesse elenco do Flamengo tem alguns jogadores com quem você já trabalhou, dentre eles o Everton Cebolinha, um jogador que para muita gente viveu um último grande momento com você na seleção naquela Copa América de 2019 e depois, para muita gente, ele não conseguiu repetir aquele nível de futebol. Hoje, desde o começo da temporada, melhor dizendo, na maioria das vezes é um atleta que fica mais no banco que entre os titulares e que nem sempre consegue corresponder ao que se espera, pelo menos é a crítica de fora para dentro. Queria que você falasse um pouco sobre ele, sobre a sua expectativa de recuperar esse jogador e dar mais uma oportunidade para o Flamengo, tendo um atleta que, com você na seleção, conseguiu se destacar. Obrigado. É um grande momento. O presidente Landim participou desse momento da conquista da Copa América, e ele foi um destaque, sim. Eu vou pegar nas palavras que o Pedro teve quando nós conversamos, eu e ele, e aí me permito. Algumas coisas eu levo a público, outras elas são também do bastidor, mas essa me permite. Eu perguntei para eles, como é que vocês podem contribuir um com o outro, Pedro e Gabi? E o Pedro falou para mim, disse, a gente competindo e elevando cada vez mais o nível técnico dentro dos treinos e nos jogos,
a gente vai estar trazendo o nível nosso acima. É nisso que eu acredito, serve também para o Everton. Aqui, boa tarde, Tite, tudo bem? Isabelle Costa, da Casé TV. Aqui. Tudo bem? Queria te perguntar, porque eu acompanhei esse último ano na Seleção Brasileira, pude acompanhar o seu trabalho de perto, e os jogadores sempre falaram muito bem do seu trabalho internamente também, inclusive até alguns requisitos, né, dos próprios dirigentes foram que você é um excelente gestor de grupo, e o Flamengo, nesse último ano, teve alguns problemas em relação à gestão de grupo, né, com algumas confusões de jogadores, né, até um caso de agressão. Queria que você pudesse falar como você pode trabalhar esse grupo que está um pouco fragmentado, até mesmo por esses episódios que aconteceram. O que você enxerga, quais são os problemas e o que você já sentiu também dentro desses problemas que o Flamengo passou no último ano. Obrigada. Isabelle, obrigado pela pergunta, porque isso me remeteu a uma coisa que eu correndo atrás do Flamengo, jogando pela Portuguesa ou pelo Guarani. A outra que eu tenho ciência de que eu era um jogador nota 7, vamos colocar assim. Não tinha uma excepcionalidade. Mas me trouxe uma experiência muito grande como ex-atleta. Eu observava os técnicos e dizia assim, ó, o cara pode escalar, ele tem, é da função dele, porém me treine igual e me respeite igual. Aquela mensagem que eu tive de Carlos Alberto Silva, por exemplo, ela ficou marcada e ela é tipo um carimbo meu, e eu faço porque senti isso e porque senti num profissional dele, em Pedro Pires de Toledo, exemplo para que eu possa agora, em relação a ser técnico, passar aos atletas. Respeito. Tá aí, nação, Tite, novo técnico do Flamengo, aí a apresentação oficial. Fiz algumas observações aqui sobre a entrevista, vou tentar ser bem rápido e objetivo aqui nas minhas observações. No início ali ele falou sobre os funcionários, que ele cumprimentou os funcionários, que ele foi ali na cozinha e tal. Eu achei isso muito importante, muito interessante, até porque o Flamengo tá precisando sim de uma mudança de ambiente. Eu tenho falado isso sempre aqui nos vídeos, aqui quando eu deixo as minhas opiniões, sempre eu tenho falado, o Flamengo tem que ter uma mudança de ambiente. O ambiente do Flamengo tá muito pesado, até porque a gente sabe tudo que aconteceu aí em 2023. Sobre Pedro e Gabigol, ele falou que Pedro e Gabigol pode sim jogar junto. A gente sabe que Pedro e Gabigol podem jogar junto, assim como jogaram junto com o treinador Dorival, e foi campeão ali da Copa do Brasil e da Libertadores. Porém, esse Gabigol e esse Pedro aí, eu não acredito que dá para jogar junto. Eu acho que os dois têm que melhorar, e muito, tanto a parte tática como a parte técnica e como a parte física. Os dois jogadores estão muito mal. Eu acho que Luiz Araújo está pedindo passagem, Bruno Henrique está jogando muito bem, está aí renovando o seu contrato. Eu acho que está muito difícil de ver Pedro e Gabigol junto. Tomara que jogue bem, mas eu acho difícil. Outra observação é que ele falou que o objetivo no Campeonato Brasileiro é a Libertadores e a classificação direta. Pelo menos isso, né? Para não ficar tão feio o 2023 do que o já está. Galerinha, outra observação também aqui que ele falou foi sobre a escolha dele, que ele veio para o Flamengo. Ele escolheu porque o Flamengo tem uma instabilidade, tem a torcida, tem a estrutura, é um grande clube, é uma grande equipe, tudo isso na própria palavra, pela própria boca do técnico Tite. Por que eu observei isso? Porque isso, para mim, na minha opinião, é uma resposta aos torcedores do Corinthians, a aqueles apresentadores corintianos que ficaram falando tanta merda. Por que ele foi para o Flamengo? Porque é disso, instabilidade, estrutura, o grupo que é muito bom. O que ele falou mais aqui, meu Deus, a torcida. Ele falou, a torcida, não foi a gente que falou, ninguém falou não, ele mesmo falou. Então, chupa que é de uva a torcida do Corinthians aí, os corintianos aí. Galerinha, coloque nos comentários aí o que vocês acharam aí desse vídeo, dessa entrevista aí de Tite, a apresentação oficial. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.